Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Boa noite. Olá, boa noite. Vazam trechos do depoimento ao TSE de Marcelo Odebrecht. O empreiteiro afirma ter doado 150 milhões de reais à chapa Dilma Temer na eleição de 2014 como Caixa 2. PSDB é intimado pela Justiça Eleitoral a prestar esclarecimentos sobre doações da Andrade Gutierrez à campanha de Aécio Neves em 2014. Juiz Sérgio Moro condena ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o empresário Ronan Maria Pinto. Eles foram condenados a 5 anos de cadeia pelo crime de lavagem de dinheiro. Senador Aloysio Nunes, do PSDB, é o novo ministro de Relações Exteriores. O tucano foi citado na Lava Jato e entra no lugar de José Serra, que alegou problemas de saúde para deixar o governo. O Parlamento Europeu suspende a imunidade da líder de extrema-direita e candidata à presidência da França, Marine Le Pen. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Se você, como eu, aprecia um bom vinho, fica comigo no Todo Seu de hoje, porque nós vamos mostrar quais são as melhores rotas de enoturismo. Beleza e sabor em uma só viagem. Ai, meu Deus, que proposta irresistível! Esther Rocha conta todos os destaques do mundo das celebridades. No musical, as bonitinhas do Barra da Saia vêm mostrar que é possível, sim, juntar modernidade e música sertaneja. Cada vez que eu caio, caio diferente. Minha sou pra trás e caio pra frente. Caio devagar, caio de repente. Vou de corrupio, vou diretamente. Pode ver que o programa está impecável, eu garanto. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Oferecimento CVC, sempre com você. A Polícia Civil investiga o assassinato de um dos fundadores da torcida organizada Mancha Alviverde. Moacir Bianchi foi morto com 22 tiros em um cruzamento na zona sul de São Paulo. Ele tinha 48 anos e a polícia trabalha com as hipóteses de vingança ou disputa política dentro da torcida organizada. O corpo de Moacir Bianchi foi encontrado no banco do motorista, porém caído no banco do passageiro. Segundo o boletim de ocorrência, ele levou 22 tiros. Uma testemunha teria relatado que viu quando Bianchi parou em um dos semáforos da Avenida Presidente Wilson, no Ipiranga, seguido por 2 carros, de onde homens desceram, fizeram os disparos e depois fugiram. Bianchi, que tinha 48 anos, foi presidente e um dos fundadores da torcida Mancha Verde do Palmeiras, que depois mudou o nome para Mancha Alviverde. A torcida divulgou uma nota hoje, na qual diz que depois de 34 anos de atuação, está encerrando as atividades por tempo indeterminado.
A Secretaria de Segurança Pública informou que investiga a morte de Moacir Bianchi e que foi instaurado inquérito pela equipe da Delegacia da Divisão de Homicídios do DHPP. Os ex-executivos da Odebrecht, Benedito Barbosa da Silva Júnior e Fernando Reis, prestaram depoimento hoje. Eles falaram dentro do processo que pode caçar a chapa Dilma Temer eleita em 2014. Entre outros pontos, revelaram que a empreiteira pagou pelo menos 9 milhões de reais em Caixa 2 para a campanha de Aécio Neves à presidência em 2014. E trechos do depoimento do ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, vazaram para a imprensa. Ontem, ele falou à Justiça Eleitoral dentro deste mesmo processo. O empreiteiro afirmou ter doado 150 milhões de reais à chapa Dilma Temer na eleição de 2014 como Caixa 2. Segundo o empreiteiro, parte do dinheiro foi paga no exterior ao ex-marqueteiro do PT, João Santana. Ele foi responsável pelas eleições presidenciais de Lula e Dilma a partir de 2006. De acordo com Marcelo Odebrecht, a ex-presidente Dilma Rousseff sabia da operação. Segundo Odebrecht, a maior parte dos recursos destinados ao marqueteiro era paga em espécie. O delator disse ainda que o ex-ministro Antônio Palocci do PT foi o responsável por pedir dinheiro destinado ao marqueteiro. Palocci está preso no Paraná. Ele é réu na Lava Jato. No depoimento, Odebrecht não detalhou quanto dos 150 milhões de reais repassados à campanha Dilma Temer eram propina, mas afirmou que 50 milhões de reais foram uma contrapartida pela aprovação de uma medida provisória, conhecida como MP do Refis, editada pelo governo Lula, que beneficiaria a empreiteira. De acordo com o delator, esse acerto foi feito com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, também do PT. O empresário também confirmou ter participado de um jantar com Michel Temer em 2014, onde tratou de doações para o PMDB. No entanto, o empreiteiro disse não ter tratado de valores com Temer. Odebrecht acredita que os valores foram discutidos entre o ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira, Cláudio Melo Filho, e o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do PMDB. Em delação premiada, Cláudio Melo Filho disse que Temer pediu 10 milhões de reais a Marcelo Odebrecht. Parte do valor foi repassada via Eliseu Padilha no escritório de José Yunes, ex-assessor e amigo pessoal de Temer. Em depoimento ao Ministério Público, Yunes confirmou ter recebido um envelope do qual desconhece o conteúdo e alega ter sido uma mula involuntária de Padilha. Ele diz que recebeu a encomenda de Lúcio Funaro, apontado pela Lava Jato como operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Funaro se dispôs a participar de uma careação para esclarecer o episódio. No depoimento prestado ontem em Curitiba, Marcelo Odebrecht afirmou ainda que a empreiteira também doou dinheiro para Aécio Neves, do PSDB, Marina Silva e Eduardo Campos, ambos do PSB. Todos foram candidatos à presidência da República em 2014. Marina entrou na disputa com a morte de Campos. Após a derrota, ela saiu da legenda e fundou o partido Rede Sustentabilidade. No entanto, o ex-presidente da empreiteira não esclareceu se os pagamentos foram feitos de forma legal ou via Caixa 2. Diante da Justiça Eleitoral, defendeu a legalização do lobby e deixou claro que a Odebrecht não era a única empresa a usar doações para conquistar apoio político. O empreiteiro disse ainda que o uso de dinheiro de Caixa 2 em campanhas eleitorais é algo natural, mas que de alguma forma envolve também o pagamento de propinas. Odebrecht disse ainda que ele não era o dono do governo, e sim o otário do governo. Ele se classificou como o bobo da corte. E segundo o portal de notícias G1, no depoimento, o ex-presidente da empreiteira disse que os codinomes Italiano e Pós-Itália receberam juntos 300 milhões de reais. Para a Lava Jato, Italiano seria o ex-ministro Antônio Palocci e Pós-Itália era o ex-ministro Guido Mantega. De acordo com o empreiteiro, a partir de 2011, Dilma Rousseff definiu que quem trataria dos repasses da empreiteira seria Guido Mantega. Foi quando foi iniciada a conta Pós-Itália. Com isso, Marcelo Odebrecht não trataria mais com Palocci. Os dois ex-ministros negam as acusações. Já o jornal Folha de São Paulo aponta que no depoimento, Marcelo Odebrecht disse ainda que grande parte do que foi repassado informalmente pela empreiteira, a chapa Dilma Temer, saiu dos cofres de terceiros, entre eles a cervejaria Itaipava.
O Grupo Petrópolis, dono da cervejaria, diz que todas as doações eleitorais que fez seguiram estritamente a legislação eleitoral e estão devidamente registradas. A ex-presidente Dilma Rousseff reagiu e disse que o depoimento do empreiteiro Marcelo Odebrecht é mentiroso. Ela negou que tenha autorizado pagamentos a prestadores de serviços fora do país ou por meio de Caixa 2 durante as campanhas presidenciais de 2010 e 2014. As informações foram divulgadas em uma nota publicada na página oficial de Dilma. O comunicado destaca que é mentirosa a informação de que ela teria pedido recursos a Marcelo Odebrecht ou a quaisquer empresários, e que as acusações são um insulto à sua honestidade. A nota termina reiterando que todas as doações às campanhas de Dilma foram feitas de acordo com a legislação, tendo as duas prestações de contas sido aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Palácio do Planalto voltou a confirmar o jantar entre Temer e Marcelo Odebrecht, mas diz que durante o encontro eles não falaram de valores. A assessoria de Aécio Neves, do PSDB, diz que em nenhum momento o empreiteiro disse ter feito qualquer contribuição de Caixa 2 à campanha eleitoral do partido em 2014 e que isso vai ficar demonstrado após o fim do sigilo imposto às declarações dos executivos. Já o Instituto Lula diz que o ex-presidente jamais negociou contrapartida por qualquer medida provisória, que sempre agiu dentro da lei. Marina Silva, da Rede, também nega ter recebido dinheiro via Caixa 2. O PSB diz que só vai se manifestar quando forem divulgadas oficialmente as informações sobre o depoimento de Marcelo Odebrecht. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Dilma Rousseff, que atende o telefone em Porto Alegre, se chamando de Janete, aqui é Janete, chamou Marcelo Odebrecht de mentiroso, porque ele disse que ela escalou o Palocci e o Guido Mantega, que era o ministro da Fazenda, para acertar doações de Caixa 2, propina da Odebrecht para sua campanha com o Temer de vice. Olha, o problema é o seguinte, a Dilma não é o ser humano mais inteligente do mundo, mas é hipócrita, porque ela sabe que o Marcelo Odebrecht não é um idiota. E não sendo um idiota, é desconfortável para ele ser delator, ela mesma disse que desprezava delator, mas pior ainda é se ele mentir, porque se ele mentir ele perde o prêmio e a delação fica inútil do ponto de vista do benefício, ele só vai ter desvantagem. Então ele não mentiu quando disse que a Odebrecht deu 150 milhões, 4/5 dos quais em propinas. Da mesma forma, Aécio despreza a inteligência alheia quando fica falando em doação legal, quando na verdade a doação não foi legal, esse tipo de doação em que procura um empreiteiro, que você não sabe o que é que esse empreiteiro vai receber em troca para dar a doação, ela é sempre difícil de explicar. E mais, não me venha com essa história de doação legal, que o tribunal já aprovou as contas, porque o Tribunal Superior Eleitoral não aprovou conta nenhuma, não fiscaliza nada, como já mostrou uma reportagem brilhante e que não foi devidamente lida e analisada, que saiu no Estadão. Bom, a Dilma imagina que é uma santa no bordel, que a tudo assiste, nada fala, portanto é omissa. Na verdade, ela, como a Aécio, são mais dois no covil. Bom, eu volto na terça-feira, direto ao assunto. Até! Senadora Luísa Nunes, do PSDB de São Paulo, é o novo ministro de Relações Exteriores. Hoje, o Tucano se reuniu com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. O comando do Itamaraty estava vago desde o dia 22 do mês passado, com a saída de José Serra, também do PSDB. Serra alegou problemas de saúde para deixar o ministério. Aloysio Nunes foi eleito para o Senado em 2010, com mais de 10 milhões de votos. Na casa, ele exerceu a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e atualmente era o líder do governo Temer. Nas eleições de 2014, foi vice na chapa de Aécio Neves à presidência da República. Antes, na gestão de Fernando Henrique Cardoso, foi secretário-geral da Presidência e ministro da Justiça. Na ditadura, o senador foi ligado a partidos de esquerda e atuou na luta armada. Aloysio Nunes também é citado na Lava Jato. Ele foi acusado de receber dinheiro da empreiteira UTC. O Tucano nega qualquer irregularidade.
E na primeira declaração, depois de ter sido escolhido chanceler, Aloysio Nunes Ferreira afirmou que quer aproximar o Mercosul da União Europeia, ajudando o Brasil a sair da recessão. A política externa, nesse momento em que o Brasil começa a sair de uma crise profunda, pode dar uma grande contribuição, especialmente na área econômica, na área do comércio internacional, na área de investimentos. Nós temos alguns desafios muito importantes, como dar nova vida ao Mercosul, aproximar o Mercosul dos países da Aliança para o Pacífico. Agora, o entendimento entre Mercosul e a União Europeia pode dar também uma nova oportunidade para uma inserção mais competitiva do Brasil no mundo. O juiz Valisney de Souza Oliveira, do Distrito Federal, autorizou o envio de perguntas do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, ao presidente Michel Temer. Cunha incluiu Temer como testemunha de defesa na ação em que é acusado de desvios no fundo de investimento do FGTS. Eduardo Cunha formulou 19 questões ao presidente Michel Temer. O objetivo é esclarecer se, como presidente do PMDB, Temer indicou diretores para a cúpula da Caixa, banco responsável por financiamentos a empresas, e se doações ao partido estavam ligadas aos empréstimos. Em uma das questões, Cunha perguntou se Temer foi responsável pela nomeação de Moreira Franco, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, como vice-presidente de fundos e loteria da Caixa Econômica Federal. Em outra, Cunha questionou se o presidente tem conhecimento de oferecimento de propina a Moreira Franco. Temer terá 10 dias para responder e ele pode fazer isso por escrito. Segundo o despacho do juiz, o presidente poderá se reservar ao direito de não responder às perguntas impertinentes ou autoincriminadoras. O PSDB é intimado pelo Tribunal Superior Eleitoral a prestar esclarecimentos sobre doações da Andrade Gutierrez à campanha do senador Aécio Neves para a presidência em 2014. Advogados da defesa da ex-presidente Dilma Rousseff protocolaram em dezembro do ano passado uma petição no TSE pedindo as investigações das doações da Andrade Gutierrez à campanha de Aécio. O texto destaca os depoimentos contraditórios do ex-presidente da empreiteira, Otávio Marques de Azevedo. Em um dos depoimentos, Azevedo disse que doou 19 milhões de reais para a campanha de Aécio Neves, e não 12 milhões e 600 mil reais, como havia sido registrado antes. Para o PT, essa correção do valor da doação é um fato de extrema gravidade, caso o PSDB não tenha declarado a totalidade dos valores recebidos. Em nota, o PSDB afirmou que a doação integral da empresa, declarada ao TSE, somou 19 milhões de reais e apresentou os recibos das doações que totalizam o valor. O ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, afirma em defesa apresentada à Justiça Federal de Brasília desconhecer dinheiro depositado em sua conta bancária na Suíça. Segundo Alves, terceiros depositaram e movimentaram, sem o conhecimento dele, 832 mil dólares, cerca de 2 milhões e meio de reais. Alves admite ser beneficiário da conta, o que significa ser o titular dela. Henrique Alves é suspeito de envolvimento no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Ele disse que utilizou um escritório de advocacia do Uruguai para abrir a conta bancária na Suíça em 2008. Segundo as investigações, o dinheiro foi depositado em 3 datas, entre outubro e dezembro de 2011. Henrique Alves pediu demissão do Ministério do Turismo em junho do ano passado, depois de ser citado no acordo de delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, como beneficiário de propina. O ex-presidente da Câmara foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a Procuradoria, o dinheiro era proveniente de suborno recebido da Carioca Engenharia, com o objetivo de que recursos públicos fossem liberados. Os advogados de Alves dizem que a utilização indevida da citada conta bancária e os depósitos mencionados jamais foram de conhecimento do acusado. Juiz Sérgio Moro condena o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o empresário Ronan Maria Pinto.
Eles foram condenados a 5 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com a sentença, o cumprimento inicial da pena será em regime fechado. Além deles, Moro condenou ainda o empresário Enivaldo Quadrado. Os 3 são acusados de lavagem de 6 milhões de reais. O valor é parte do empréstimo de 12 milhões de reais que o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula, pegou do Banco Chain em outubro de 2004. Segundo o Ministério Público, a dívida foi formalmente quitada após a contratação fraudulenta do Grupo Chain pela Petrobras para operar o navio sonda Vitória 10.000. Bunlai já foi condenado neste caso. Em depoimento a Moro, o pecuarista disse que o dinheiro foi destinado ao PT. Ronan Maria Pinto é dono do jornal Diário do Grande ABC. Na sentença, Moro diz que ainda é obscuro o motivo do repasse dos valores pelo PT a Ronan. Segundo o juiz, a única explicação foi concedida por Marcos Valério e pelo doleiro Alberto Youssef, de que seria para fazer frente a uma extorsão. Além dos 3, Moro condenou ainda 2 pessoas e absolveu outras 4. Entre os absolvidos estão o publicitário Marcos Valério e Breno Altman, jornalista ligado ao PT. De acordo com Sérgio Moro, as absolvições são decorrentes da falta de provas suficientes para a condenação. Esta é a primeira condenação de Delúbio Soares na Lava Jato. Ele ainda responde a mais uma ação penal referente à operação. Delúbio Quadrado e Ronan Maria Pinto podem recorrer da decisão em liberdade. Delúbio e Quadrado já tinham sido condenados em outro processo, o do mensalão petista. O procurador-geral dos Estados Unidos teria se encontrado com o embaixador russo antes da eleição de Donald Trump. A denúncia foi feita pelo jornal Washington Post. Segundo o jornal, o republicano Jeff Sessions, escolhido por Trump como secretário de Justiça, se reuniu com o embaixador russo em Washington antes da eleição e ocultou essa informação quando questionado em sabatina no Senado. Tanto Sessions quanto a Casa Branca confirmaram os encontros, mas o republicano negou a discussão de assuntos sigilosos. A bancada democrata e alguns representantes do Partido Republicano no Congresso já pediram a saída de Jeff Sessions e defendem uma investigação sobre as conexões dele com o governo russo. Além dele, o conselheiro de Segurança Nacional norte-americano, Michael Flynn, teve suas ligações com o governo russo expostas pela imprensa e renunciou depois da confirmação de que ele também discutiu assuntos confidenciais da campanha de Trump. O Parlamento Europeu suspende a imunidade da líder de extrema-direita e candidata à presidência da França, Marine Le Pen. A suspensão foi pedida pela Justiça da França, que já havia aberto processo contra Le Pen, depois dela publicar fotos de execuções do Estado Islâmico em sua conta pessoal no Twitter em 2015. Ela já havia sido convocada a prestar esclarecimentos pelas publicações, mas invocou sua imunidade parlamentar e se defendeu dizendo que as fotos eram uma denúncia sobre as ações do grupo terrorista e que ela tinha o dever de informar o povo francês. Na França, a publicação de imagens violentas pode até resultar em pena de 3 anos de prisão e multa de 75 mil euros. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Até amanhã, Ju. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony e Vono Todo Seu. Até amanhã. Não perca uma receita light e deliciosa no Você Bonita. Nesta sexta, meio-dia. Assista agora. Todo Seu.